vamos para o próximo botão, que é o botão Dados Técnicos. Clicando nesse botão, nós vamos dimensionar o nosso sistema, certo? Então, para isso, ele vai abrir para mim esse formulário, tá? E esse formulário tem algumas etapas, eu preciso preencher algumas informações e ir avançando, tá? Passo a passo nesse formulário. Então, a primeira informação que ele me pede aqui é a latitude e a longitude. Eu poderia ou digitar ou clicar aqui em buscar. Clicando em buscar, ele vai trazer a latitude e longitude central do Recife, tá? Se você precisar de mais detalhe, ou seja, eu quero a latitude e longitude específica daquele local, aí é necessário que você acesse, por exemplo, o Google Maps e pegue a latitude e longitude de lá. Para pequenas cidades, isso não vai fazer diferença, tá? Se você deslocar um bairro ou não, não vai fazer diferença. Para cidades muito grandes, aí sim, talvez faça alguma diferença. Para o nosso caso aqui, vamos deixar a latitude e a longitude central do Recife, tá? Dados de radiação solar. Os dados de radiação solar serão puxados automaticamente do site do CRECESB. Para isso, basta clicar nesse botãozinho, tá? E ele vai trazer para mim a irradiação solar média do Recife. Não do Recife, perdão. Explicando melhor, ele vai trazer a irradiação solar média dessa latitude e longitude, que por coincidência, né, ou não, é a do Recife. Vamos lá, clientes, grupo B, tá? Essa planilha atende exclusivamente o grupo B, tá? Não dá para trabalhar com ela para grupo A, ok? Então, por isso que grupo B já vem aqui marcado e travado. Tipo de conexão, eu vou escolher telhado aqui para o meu caso. E a perda de rendimento, isso aqui varia de projeto a projeto, tá? Se você quiser ter uma excelente precisão para determinar a perda de rendimento, você precisa de um software específico, precisa fazer algumas medições locais para ver sombreamento, enfim. Para esse exemplo, eu vou assumir 20%. E 20% é uma margem razoável para se aceitar, tá certo? Fornecimento, aqui em consumo e fornecimento. No fornecimento, eu sei que é monofásico, tá? E que a tensão de fornecimento é 220, que é a tensão aqui da região e o fornecimento daqui também é monofásico. Aqui no campo consumo médio mensal, vamos clicar nele e ele vai abrir para mim uma janelinha para eu colocar o histórico de consumo, tá? Eu vou preencher todos os meses, porque isso vai deixar o meu gráfico melhor apresentável. Mas você não precisaria preencher todos se não tivesse, você preenche só aqueles que tem, tá certo? Se inclusive você só tiver o primeiro, pode botar só o primeiro. Mas para o gráfico isso não fica muito legal. Então eu vou preencher todos aqui. Pronto, preenchi todos. E atenção ao seguinte, Danilo, eu não sei as informações de todos, mas o meu cliente ele usa aproximadamente, sei lá, 500, tá? Aproximadamente 500 kWh por mês. Então você coloca 500 em todos, tá? Não tem problema, pode colocar 500 em todos. Que aí quando ele calcular a média, ele vai trazer a média de 500, tá? Vou clicar em concluir e ele já calculou a média aqui para mim. Mais abaixo, nós temos aqui a opção de subtrair a taxa de disponibilidade, tá? Isso aqui eu vou deixar desmarcado, mas para que serve? Basicamente é o seguinte, obrigatoriamente você precisa pagar a taxa de disponibilidade. Você nunca vai se livrar dela. Se você economizar o máximo possível, mesmo assim você vai ter que pagar a tarifa mínima, né? A taxa de disponibilidade. Então, já que você vai ter que pagar por isso, você pode clicar aqui, né, marcar essa opção e pedir para que a planilha, quando for dimensionar o sistema, ela dimensione um pouco abaixo do necessário, porque ela vai deixar para você consumir pelo menos a tarifa mínima. Já que você vai ter que pagar por ela, pelo menos consuma, tá? Eu vou deixar desmarcado, porque isso fazia muito sentido antes da aplicação da 14.300. Após a aplicação da 14.300, claro, isso aqui você vai poder ficar fazendo testes com a própria planilha. Eu aconselharia você a testar com e sem a taxa de disponibilidade marcada, tá? Porque como vai ter a aplicação do fio B, nem sempre você vai ver uma diferença considerável nessa questão de subtrair a taxa ou não, tá? Por padrão, eu prefiro deixar desmarcado, tá certo? Mas você pode marcar, verificar como fica e depois voltar aqui, desmarcar e verificar como fica.
Vamos avançar, tá? Já preenchi tudo aqui, vamos avançar. E aqui no método, tá? No método, a planilha vai mostrar para a gente o seguinte, a capacidade do sistema e geração média mensal. Vamos lá, vamos voltar. Vou clicar aqui para voltar e a gente já vê que o cliente precisa pelo menos de 800, ele consome, perdão, pelo menos 872 kWh por mês, não é isso? Então vou avançar aqui de novo e a gente vai trabalhar esse dimensionamento de modo que na geração média mensal aqui em cima, a gente consiga um valor próximo ou superior a essa geração, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar primeiro qual o método de trabalho que a gente vai assumir. A gente vai vender a placa e o inversor para o nosso cliente, ou a gente vai vender um kit fotovoltaico fechado. Temos essas duas opções, tá? Placas ou kits fotovoltaicos. Vou mostrar das duas formas, tá? Eu vou escolher primeiro placa. Selecionando placa, ele vai pedir aqui embaixo para mim, para eu selecionar uma placa da minha lista. Eu já tenho todas essas cadastradas, tá? Se você não tiver a placa que você vai usar cadastrado aqui, vá lá na aula onde eu ensino como cadastrar placas solares, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher essa placa, cadê? Essa placa aqui da OSDA. Olha o que ele diz para mim, ó. Essa placa eu vou precisar de pelo menos 12 placas dessa, mas ele vai gerar 916 kWh para mim. O meu cliente precisa de 872. Tá bom, tá razoável, mas vamos ver se a gente acha uma placa menorzinha, talvez até mais barata, de modo que a gente consiga um sistema mais próximo do limite, tá? Então vamos baixar aqui, vou pegar essa placa de 550. Olha, 550 eu também vou precisar de 12 placas, mas ele chegou aqui em 876 kWh. Se eu voltar aqui, ó, o meu cliente precisa de 872. Eu consegui 876, então essa aqui tá legal, tá? Escolhi a placa que ele já diz a quantidade, eu posso mudar a quantidade à medida que eu mudo. Ele vai mostrando lá em cima, nos valores lá em cima, qual é a capacidade do sistema e a geração média mensal. Tá? Então posso mudar aqui caso eu queira. Vou botar uma placa a mais para garantir. Pode fazer também. Eu vou trabalhar aqui no limite do sistema, tá? E aqui eu vou escolher qual é a perda de eficiência anual. O sistema fotovoltaico ele perde eficiência ao longo dos anos, tá? Ele não vai se manter 100% eficiente ao longo dos anos, mesmo com a limpeza, com tudo. Todo componente material ele se desgasta, tá? Então aqui a gente precisa determinar uma perda de eficiência. Eu geralmente utilizo 0,8%, tá? A planilha não aceita vírgula, tá? É 0,8%, certo? Se eu clicar aqui em avançar, tá? Eu venho para a parte de ajustes, como diz aqui em cima. Aqui eu vou escolher o meu inversor. Olha aqui para cima. Lá em cima ele indica para mim qual é a potência mínima que esse inversor tem que ter para se adequar às placas, tá? E aqui eu posso marcar se eu quero que seja um microinversor ou um inversor. Isso aqui serve exclusivamente para o campo de busca. Eu poderia ou selecionar um inversor aqui da minha lista ou poderia clicar em buscar, tá? Que aí ele vai buscar um inversor próximo a essa potência aqui desejada. Vamos lá, eu vou clicar em buscar. Olha o que vai acontecer. Ele mandou uma mensagem dizendo que não achou na minha base de dados nenhum inversor que satisfaça essas condições, tá? Então, para esse caso, seria necessário cadastrar um inversor adequado para essa situação. Caso você não saiba como cadastrar um inversor, vá lá na minha aula de cadastro de inversores e eu explico direitinho lá. Eu vou fechar essa janela e vou marcar aqui que eu vou usar microinversores, tá? Eu quero usar microinversores, então eu vou clicar em buscar. Olha só, para microinversores eu tenho cadastrado, tá? Eu tenho na minha base de dados um microinversor que satisfaz essas condições. E ele já diz, olha, você vai precisar de 6. 6 por quê? Vamos voltar lá para ver. 6 porque eu tenho 12 placas, tá? E cada microinversor que eu cadastrei aqui, esse microinversor em particular, ele só aceita 2 placas por microinversor, tá? Então, avançando aqui, vou mandar ele buscar novamente, e ele trouxe aqui o meu microinversor. Certo? Essa seria a maneira de dimensionar
com placa e inversores. Mas eu disse a vocês que também ia mostrar como dimensionar por kit, né? Eu vou clicar aqui em voltar e ao invés de selecionar placa, eu vou selecionar kit, tá? Kit. Vamos voltar aqui só para lembrar que o nosso cliente precisa de pelo menos 872 kWh, tá? Ok, lembrando disso, 872. Vamos avançar e aqui no kit eu vou selecionar algum kit com uma potência próxima do que eu preciso. Vamos lá, eu vou selecionar esse. Esse aqui está muito longe do que eu preciso. Vamos pegar um maior. Está muito longe ainda. Vamos pegar esse. Esse também está muito longe. Então, todos os kits que eu tenho cadastrados aqui são kits muito pequenos, que servem para residência, para comércios menores, mas para esse comércio com esse consumo, esse comércio com esse consumo, nenhum dos kits que eu tenho aqui cadastrados vão servir para essa operação, tá? Então, para isso seria necessário cadastrar um novo kit lá na planilha. Se você não sabe como cadastrar, vá lá na aula de cadastro de kits que eu mostro como funciona, tá? Pronto, para cadastrar kit, para trabalhar com kit seria dessa maneira, seria selecionando um kit, tá? Eu vou pegar um subdimensionado aqui, só para você ver o processo. Ele diria para mim a capacidade e a geração, eu já estou vendo que não serve, mas vamos continuar assim mesmo. Ele já diz aqui para mim que esse kit usa 4 placas solares com essa especificação, tá? Da Lucent Solar. Esse aqui é o modelo da placa, a potência da placa, e aqui mais algumas informações, como o número de células e dimensões, tá? Se eu clicar em avançar, ele já vai mostrar aqui para mim que aquele kit usa esse microinversor, tá? E ele usa um só, porque ele usa 4 placas e esse microinversor aceita 4 placas, tá? Eu não vou continuar daqui porque eu sei que esse kit ele é subdimensionado, então eu vou voltar e vou trabalhar com minhas placas solares como eu já havia determinado antes, tá? Vou clicar em avançar, vou mandar ele buscar. Ele já trouxe para mim o microinversor adequado, a quantidade de microinversores, maravilha. Vamos trabalhar desse jeito, placas e microinversores.